Olá, voltamos nesse segundo bloco com a doutora Patrícia Kestner, que é médica, cirurgiã vascular, primeira cirurgiã vascular aqui de Blumenau, e a gente vai ter um bate-papo bem gostoso falando sobre trombose. Doutora Patrícia, prazer te receber aqui nos estúdios da TV. Oi, Nick, bom te ver novamente. Esse programa é das doutoras Patrícias. Pois é, coincidência, né? Muita coincidência, né? No primeiro bloco, a doutora Patrícia Tomazelli falando da prevenção do câncer de mama. E agora a gente falando sobre trombose, né? Que eu também acho, né, doutora, que acomete mais mulheres do que homens, ou estou enganada? Sim, tem uma leve tendência mais a tromboses em mulheres do que em homens, né? Diferente da embolia pulmonar, que a gente vai falar rapidinho um pouquinho também, que tem uma leve tendência mais em homens do que em mulheres. Olha só. Doutora, então uma primeira pergunta, né? O que é, muitas pessoas ainda não sabem a definição em definir, mas o que seria trombose? A trombose, Nick, é um evento onde ocorre uma coagulação, um coágulo de sangue dentro das veias profundas, na maioria das vezes das pernas, dos membros inferiores. Pode acontecer nos braços, na pelve, em algum outro órgão diferente, mas 90% ocorre nos membros inferiores. Então, é um coágulo de sangue que tranca a circulação, seja do joelho para baixo, ou mesmo na região de coxa, ou de veias vasos ilíacos na pelve, como a gente chama, né? E ocorrendo esse coágulo, tranca a circulação e começa a dar o sintoma, né? Quais são os principais sintomas, doutora? A maioria dos pacientes vão se queixar de dor, uma dor fulgurante, uma dor aguda do meio. Normalmente ele é unilateral, acomete um único membro de uma única vez. Uma única perna. É uma única perna associada a um inchaço exagerado, tá? Que muitas vezes melhora quando a perna está para cima e que dói quando caminha, a perna fica dura, empastada, empedrada, né? Entendi. Pode ter um vermelhidão associado, mas basicamente é dor e inchaço em uma das pernas, né? Nunca raríssimas vezes vão ser nas duas ao mesmo tempo. E essa dor é contínua, doutora? A dor é contínua. Pode aliviar quando o paciente deitar e colocar a perna para cima, mas ela é contínua até que a gente faça o diagnóstico e comece a fazer o tratamento desse paciente. E o calor tem alguma associação com esse inchaço e dor? A temperatura? Não. Para trombose, não. Não. Para trombose, a temperatura não tem influência. Doutora, e o que seria então a tromboembolia pulmonar? Ela é diferente da trombose? São duas doenças muito semelhantes, uma é decorrente da outra. A embolia pulmonar é uma consequência aguda, é uma complicação aguda da trombose venosa profunda, do tromboembolismo venoso. Então, que é uma complicação da trombose. Que pode acontecer ou não, né? Exatamente. É quando um fragmento ou uma parte desse coágulo dos membros inferiores se desprende e vai tamponar, vai ocluir uma artéria lá do pulmão. E daí complica, né? E daí complica a embolia pulmonar e pode ser fatal. Então é muito importante, né, para quem diagnosticar já essa dor que a senhora falou, dos primeiros sintomas, né, da dor e do inchaço, seria indicado já procurar o médico, Procurar o médico imediatamente. Para não sofrer essas consequências, né? O tratamento quanto antes para evitar a embolia pulmonar. 30% das embolias pulmonares, no momento do diagnóstico, a gente descobre que teve uma trombose venosa de um membro inferior não tratada ou subtratada. Entendi. Né? E até 50% dos pacientes com trombose de membros inferiores podem evoluir com embolia pulmonar. Olha só. Então é bastante grave, né? Sim. E acomete muito pacientes hospitalizados, acamados, então é importante a prevenção. Sim, né? Um grande risco de uma morte súbita. Vamos para alguns mitos e verdades, Vamos, doutora? claro. Porque eu acho que é um assunto bem polêmico, né? Sim, importante. Varizes. Ela é um indício de trombose, a pessoa que tem geralmente mulheres têm muitas varizes, mas homens também, né? Tem. As pessoas que têm varizes, elas têm uma tendência a ter trombose ou não tem nada, não tem nenhuma relação? Pode ter, sim, Nick. Pacientes que têm varizes
em grande quantidade, em uma certa tortuosidade, né, sejam homens ou sejam mulheres, se forem submetidos a algum evento cirúrgico, uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, uma cirurgia oncológica, uma cirurgia ginecológica, tem um risco a mais de poder desenvolver a trombose no pós-operatório do que quem não tem as varizes, né? Então existe, mas o fato de você ter as varizes, eu vou ter trombose por ter varizes, não tem muita relevância. No pós-operatório você diz porque a pessoa fica acamada geralmente e ficar nessa posição deitada por muito tempo favorece. Também e o próprio trauma cirúrgico, né? A cirurgia em si pode fica algum período anestesiado, algum período imobilizado pela cirurgia e tudo isso corrobora para o desenvolvimento da trombose, né? Desse coágulo dos membros inferiores. Segundo mito e verdade, vamos lá. Pílula anticoncepcional associada a cigarro, fator de risco? É um veneno, sim. A pílula anticoncepcional por si só, principalmente as mais antigas, né, as de primeira ou as de terceira geração, que ainda estão no mercado, tem um alto índice de tromboembolismo venoso, né, de trombose. Mas a gente não contraindica o uso de anticoagulante para todas as mulheres. A gente vai contraindicar se ela já teve algum evento de trombose antes. E o cigarro por si só também já é um fator de risco para trombose, seja ela arterial, que é um outro tipo de circulação das pernas, ou para as veias. E associando os dois, o risco eleva exponencialmente. Então, mulher que esteja tomando anticoncepcional e fazendo uso de cigarro, é um risco enorme que está se submetendo. Com certeza. E o cigarro é uma coisa que pode ser evitada, né? Exatamente. Então é uma coisa que a gente pode cigarro a gente pode retirar, exatamente. Porque não faz bem pra nada, né? Pra saúde em geral, né? De uma maneira geral, o cigarro é proscrito para todos. Sim. Bom, a gente falou de anticoncepcional, né? E a gravidez? A gravidez, né? É um fator de risco? Também, Monique, a gravidez também é um fator de risco para eventos tromboembólicos, né, para trombose, assim como aquele período do resguardo, os 40 dias depois, as 6 semanas após, há uma alteração hormonal muito grande e que pode ter um risco de desenvolver trombose também. Essa alteração hormonal pode ajudar a provocar a trombose. Essa alteração hormonal da mulher altera a viscosidade do sangue, deixando ele diferente nos seus componentes, alteram as células de coagulação do sangue. E é um risco aumentado, sim, a gestação e o puerpério, que é o resguardo, né? Tem um risco aumentado de desenvolver trombose, sim. E agora me veio uma questão, fator genético também? Ou Também pode ter uma hereditariedade, um fator familiar, né? A gente chama de trombofilias, né? Uma causa espontânea ou familiar, alguma mutação genética, alguma alteração nos fatores da coagulação do teu sangue, que podem desencadear ou podem levar a uma tendência aumentada à formação desses coágulos, né, desses trombos. Entendi. Então quem tem mãe ou avó que faz, né, que podem ter esse problema, podem ter. Devem ficar mais atentos. Devem ficar mais atentos, que pode existir um risco aí das chamadas trombofilias. E não achar, né, que um inchaço na perna ou uma dor pode ser normal, né? Vale sempre a pena investigar, sempre, né, doutora? Vale a pena investigar, exatamente. Bom, doutora, como é que as meias compressoras, né? Vamos falar um pouquinho delas, assim, se realmente elas podem ajudar, se elas são indicadas e em que situações que você recomenda? Bom, as meias elásticas, elas podem, as meias de compressão, as meias, né, de elástica, elas podem ser utilizadas tanto na fase de tratamento da trombose, que ajuda a aliviar a dor e o inchaço, o edema dos membros inferiores, como prevenir eventos tromboembólicos, pacientes que vão fazer viagens longas, né,
viagens de avião ou viagens longas de ônibus, né? A gente tem bastante, agora não, nesse momento de Covid, não acho que nem tanto, né? Mas as romarias para Aparecida do Norte, para visitação de santuário, passa a noite inteira viajando de ônibus, né? Mesmo que seja um leito, alguma coisa, o risco existe de uma trombose, né? O paciente vai caminhar muito pouco. Viagens longas de avião também. Então, nesses casos, a gente recomenda o uso da meia elástica como forma de prevenção também, além de tomar bastante líquido. Só no dia? No dia? Só no dia, tá. Só durante a viagem. Só durante a viagem. Pacientes que vão ser submetidos a procedimentos cirúrgicos podem se utilizar dessas meias elásticas durante o procedimento cirúrgico, né? Existem meias específicas, são meias que a gente chama meias antitrombo. Que por exemplo, que podem ser utilizadas durante o procedimento cirúrgico para reduzir o risco de trombose em pacientes que têm uma tendência maior, claro. Os pacientes obesos que vão fazer gastroplastia para redução do estômago, né? Utilizam bastante, às vezes algumas cirurgias plásticas que são mais demoradas, utilizam-se dessas meias para prevenir a trombose intraoperatória. Que bacana. E depois também, né? E depois também pode utilizar. Pós-cirúrgico, geralmente pós-cirúrgico o médico também. já prescreve, né? Também. Falando em pós-operatório, a gente na cirurgia vascular também utiliza as meias elásticas no nosso pós-operatório para evitar a trombose no pós-cirurgia de varizes. E doutora, e se eu quiser, tem um fator de risco genético, pessoas da família já tiveram trombose, eu quero usar meia elástica para prevenir. Eu posso, sim? Ou não é indicado? É importante primeiro passar com o médico para avaliar, ver se você tem necessidade. necessidade, mas ela é indicada sim, né? Principalmente se você vai fazer, no dia a dia nem tanto, mas principalmente se você vai fazer viagens longas ou cirurgia, aí está mais indicada. No dia a dia que está se movimentando, caminhando, trabalhando, não vai ter essa função tão efetiva. E lembrando, né, que na próxima semana, dia 13 de outubro, né, é o Dia Mundial ou Nacional, doutora? Não, é o Dia Mundial. Dia 13 de outubro é o Dia Mundial de Prevenção à Trombose, né? Então a gente tem que conversar, explicar, informar todo mundo sobre o que é a trombose, quais são os sintomas, mas principalmente como prevenir, né? Como a gente evita a trombose, né? A gente também está no mês do Outubro Rosa, né? A gente faz a prevenção do câncer na mulher e a trombose pode ser um primeiro sinal, um primeiro sintoma de um câncer, de uma neoplasia. Então também ficar muito atento a esses sintomas, né? Como é que a gente pode prevenir esses hábitos saudáveis, exercício físico? Atividade física, uma boa dieta, né? Uma dieta balanceada, equilibrada, evitar estar muito acima do peso e bastante líquido. A hidratação é importante, né? E se for submetido a algum procedimento cirúrgico, aquilo que às vezes tem prevenções com medicamentos, às vezes com meia elástica ou alguma outra forma mecânica de prevenção. Então, e caminhar. O caminhar é uma boa prevenção também. E é muito gostoso, né? Exatamente. Doutora, muito obrigada pela tua presença Obrigada aqui no a você. programa. Eu te espero mais vezes aqui, certamente, tá? Vamos viremos. combinar. E eu queria dizer que essa daqui, né, falando em prevenção, hoje o programa a gente falou bastante sobre prevenção, seja da trombose, também do câncer de mama. Essa é a camiseta do Outubro Rosa, da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Blumenau, deste ano. Já está disponível lá na Rede Feminina para compra, né? Lembrando que todo o dinheiro arrecadado vai para a instituição, lá para a Rede Feminina, para o trabalho voluntário que eles desenvolvem lá. E que esse ano tem uma frase muito bonita que diz assim: o que te desafia te transforma. E eu acho que é isso mesmo, né, doutora? Exatamente. Né? Nos torna mais fortes, mais fortes. Isso Esse mesmo. ano foi um ano da gente ser desafiado e nos tornarmos mais fortes por isso tudo. É verdade, né? Então, né, lembrando que é uma boa maneira de a gente ajudar com essa causa, que é uma causa tão bonita e tão importante, principalmente para nós mulheres, Para né? nós mulheres.
Então o programa de hoje fica por aqui. Doutora, muito obrigada pela tua presença. Obrigada a você, Nick. E eu aguardo todos vocês na próxima quarta-feira, 21h30, aqui na TV Galega. Beleza? Eu?